Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, gente. Vamos para duas informações importantes sobre o genocídio Yanomami. Boas reportagens aqui do UOL. Primeiro do colunista Carlos Madeiro. Reportagens, na verdade, de partir o coração. A mortalidade infantil Yanomami já supera a de Serra Leoa, a pior do mundo, que é um país africano. Karen Kitsug mandou aqui, é muito bom quando ouvimos falas como as do Pedro agora. Sem essa direção, a mídia progressista morrerá, é preciso seguir exatamente tudo o que ele expôs, por isso estou aqui. Vamos seguindo aqui para todo mundo que está nos acompanhando e vamos ver aqui. A mortalidade de bebês Yanomamis antes de completarem... Vocês que estão me elogiando aí, manda superchat, pô, também quero dinheiro de vocês. Fala Sara Jaden Aguilhar, fala Luiz Giglione, bom dia a todos aqui que estão acontecendo. A mortalidade de bebês Yanomamis antes de completarem 1 ano de idade alcançou 114,3 a cada 1.000 nascidos em 2020. Os dados constam no relatório Missão Yanomami do Ministério da Saúde, que visitou o território em janeiro. A taxa é superior à registrada em Serra Leoa, país na África que tem o maior índice no mundo, segundo o ranking da ONU. Lá, a estimativa é de 78,2 mortes por 1.000 nascimentos por ano. O Bolsonaro executou as populações indígenas, gente. É grave isso aqui. A gente está vendo na nossa cara um genocídio de fato. Um passo a passo de um genocídio. Não é à toa que os números eles refletem algo que é o dado da realidade. Enquanto o Bolsonaro ficava gargalhando, andando de jet ski, fingindo que não era com ele, deixando de usar máscara, deixando de estimular a vacinação, morreram mais indígenas em terras Yanomamis do que no país da África que mais sofre com mortalidade infantil. Isso é muito importante de constatar. Segundo o documento da saúde, as principais causas para a elevada taxa foram doenças preveníveis. Obrigado, Sandra Araújo, pelo superchat, pelo elogio. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Doenças preveníveis, falta de acompanhamento pré-natal pelas mães, falta de assistência médica e remoção aos indígenas, desnutrição materna e infantil. E em 2020 morreram 126 bebês antes de completarem 1 ano. Ainda não há dados completos de 2021 e 2022, o que impede uma comparação. Deixa eu atualizar aqui o aviso com vocês. Muito obrigado a todo mundo que está mandando superchats. Faltam R$25, gente, para a gente fechar muito bem a nossa live. E eu vou repetir aqui o aviso que eu coloquei no começo. Dá para vocês ajudarem a Folha Democrata de graça e dá para vocês ajudarem a Folha Democrata pagando pelo meu trabalho, o que é muito necessário para a gente manter todo o esforço que a gente faz por aqui. A taxa entre Yanomami sempre foi maior do que a média do total registrado entre os povos indígenas no país, mas essa diferença cresceu. Somente entre 2018 e 2022 foram registrados 505 óbitos em menores de 1 ano de idade, ainda assim os dados finais dos últimos 2 anos. A taxa, apesar de elevadíssima, ainda deve estar subnotificada, já que existem áreas Yanomamis que ficam desassistidas porque foram tomadas pelos garimpeiros. Segundo a Condice, Conselho Distrital de Saúde Indígena, pelo menos 5 das 78 unidades do território Yanomami foram desativadas por esse motivo. Cada polo de saúde que monitorava dezenas de aldeias, se você desativar, as pessoas podem estar morrendo e a gente não consegue saber porque não há o registro. Renan Sotomayor, defensor público federal que visitou a terra Yanomami em janeiro. Causas. Segundo o relatório, as principais causas de óbito são por agravos preveníveis. Contudo, o documento cita que as unidades não relatam no registro da morte o agravante principal, que seria o de desnutrição. Somente em 2022, entre janeiro e setembro, foram registradas 99 mortes de crianças menores de 5 anos por causa evitável, sendo 67 menores de 1 ano. Ao longo dos anos, a frequência de baixo peso cresceu 49,3% em 2015 para 56,5% das crianças em 2021. Algumas comunidades essa frequência chegou a 80% em 2022, como em Paapiu. Desnutrição se agrava. No que se refere ao manejo da desnutrição grave, o relatório cita que não há cuidado em relação
ao risco da síndrome de realimentação. Segundo a Melissa Palmieri, médica especialista em saúde pública e da Sociedade Brasileira de Pediatria, essa síndrome é uma complicação que ocorre normalmente após o jejum prolongado de quem está desnutrido. Ocorre geralmente 72 horas após o começo de uma dieta, por sonda ou pela veia, e pode acometer 1/3 dos pacientes que estão nessa desnutrição grave. Existe um grande problema no tratamento que precisa de atenção, diz. As mortes também ocorrem por falta de assistência. O relatório cita 3 crianças de diferentes comunidades do território indígena que necessitavam de transporte aéreo e morreram entre os dias 24 e 27 de dezembro do ano passado. 2 delas eram menores de 1 ano. Como já denunciado, o documento ratifica que houve, nos últimos anos, falta de profissionais de saúde e de remédios, que agravou ainda mais a situação sanitária. Sem assistência de saúde, o relatório cita que a cobertura vacinal das crianças vem caindo nos últimos anos. Melissa Palmieri explica ainda as elevadas taxas de mortalidade infantil em grupos são resultados de uma desassistência durante o período perinatal, que vai de 22 semanas da gravidez a 7 dias após o nascimento, que inclui, por exemplo, a verificação da malformação congênita e doenças da mãe. Isso aqui é desumano, tá, gente? Isso aqui é genocídio. Nós estamos falando sobre genocídio. Genocídio. Não é forma de dizer. E o Carlito falou no 247 lá atrás. Dava para chamar o Bolsonaro de genocida. A gente não tinha acesso a esses dados. Mas é tudo verdade. O Bolsonaro promoveu um genocídio. Isso é muito pior que corrupção, gente. Mataram-se crianças indígenas. A gente tem que ficar muito atento a respeito disso. E a gente vai continuar aqui cobrando tudo o que deve ser cobrado para todo mundo acompanhar.